Daí eu queria pular para o segundo desperdício aqui, que são as funcionalidades extras. Daí eu queria que você explicasse exatamente o que é isso aí. Esse é ótimo, né? Quem nunca, né, em uma empresa viu aquela feature, o famoso já que, né? Já que eu estou fazendo isso aqui, bora tentar botar mais isso aqui, vamos botar uma feature extra e tal, que eu acho que vai ser legal. Esse já que são os grandes problemas dessas features extras, né? Então a gente pode tentar traduzir uma feature extra como aquele cenário que a gente, aquela frase que a gente costuma falar algumas vezes, né, de uma bazuca para matar formiga. Então, por que eu vou pensar em uma mega estrutura, uma mega funcionalidade, se o que eu preciso resolver agora é um pequeno ponto, é um pequeno trecho, né? É um pequeno entregável de negócio que eu preciso resolver agora, e não uma mega coisa ali. Então, isso gera desperdício, porque a gente pensa o seguinte: cada código que a gente escreve, cada linha de código a mais que a gente escreve, é um custo maior que a gente tem. Então, um custo de manter esse código, um custo de, por exemplo, fazer um code review de um código maior, ele leva muito mais tempo. Se leva mais tempo, a gente está investindo mais dinheiro ali. Fazer um rollout de um grande pacote, ele custa dinheiro para a gente também, custa tempo, custa risco, que cada vez que a gente coloca um pacote em produção, tem um risco inerente de um bug subir junto com ele e tudo mais. Então, assim, uma feature a gente pode entender que a gente está criando, tentando colocar um escopo muito maior do que o necessário para resolver um problema pequeno ali do nosso cliente, né? Uhum. Uhum. E então, assim, reduzir código-fonte é reduzir complexidade para a engenharia, inclusive. E a gente não sobrecarrega a nossa cadeia de valor ali em cima, né? Então, Uhum. cadeia de valor, para quem não ouviu a aula lá e tal, né? Penso que todas as etapas do board de uma ali para que uma tarefa saia do nosso backlog até chegar em produção, então tem ali o code review, em desenvolvimento, code review, ambiente de QA, homologação, papapá, é a cadeia de valor, e que tem cada etapa dessa, ela custa tempo que custa dinheiro, né? Então, Uhum. a gente evita criar mais coisas do que o necessário, a gente não sobrecarrega a nossa cadeia de valor. E o melhor, a gente entrega o valor mais rápido ao cliente, que a ideia geralmente costuma ser: eu preciso validar essa minha ideia, essa minha hipótese, que é uma feature, o mais rapidamente possível com os meus clientes, para ver se eu continuo evoluindo ela, para ver se é esse de fato o caminho que a gente deve seguir. Mas, enfim, pense que os times que trabalham com empresas que têm ali times de data science, ou seja, que entregam dados para que a gente construa as coisas, eles estão trazendo hipóteses, estão trazendo estatísticas de algum grau de certeza de que essa feature tende a ser mais lucrativa para a gente, tende a atender mais, resolver mais os problemas dos nossos clientes, né? Então, são hipóteses. Então, se são hipóteses, por que eu vou criar uma mega estrutura de algo que tem um grau de incerteza em cima ainda? Vamos Uhum. evoluindo, vamos validando essas ideias aos poucos, e a gente vai validando isso junto com os nossos clientes. Eles que ditam de fato o que a gente precisa ou não. Tem diversos cases sobre isso dentro do nosso mercado, inclusive, desde features de celulares que foram criadas lá atrás e investiram muito tempo, dinheiro para colocar aquela feature, chegou em produção, ninguém usou, jogou fora. Então, enfim, custou milhões, mas tem N cases aí que mostram como isso é ruim e nocivo para a gente, né? Uhum. E eu acho curioso, assim, porque o ser humano, a gente tende a achar, né, que não, eu sei exatamente o que o cliente precisa, o que ele quer, então. E para mim o problema nesse tipo de pensamento é: se eu. Vamos assumir que eu realmente soubesse, que eu tivesse a resposta completa. Cara, se eu tenho a resposta exata do que o cliente precisa, do que ele quer, então eu vou construir exatamente a solução que normalmente é grande. Aí eu vou lá, entrego, enfim, em tese vou gerar valor. Só que o que acontece é, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem um sentimento de que sabe. Então a tendência da gente querer criar algo que é grande demais é muito grande. E você comentou sobre dados, eu queria até fazer um comentário sobre isso também, que é assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando está usando dados também. Por quê? Porque se a gente, até o pessoal fala, né? Se a gente estrangular os dados, eles respondem exatamente o que a gente quer. Então existe esse possível viés aí, né? A gente está olhando para os dados enfim, de um ângulo ali, vamos dizer assim, um pouco diferente, e ele vai responder o que a gente quer, a gente usa isso para criar uma funcionalidade que talvez nem precisasse criar. A gente imaginou que fosse gerar valor
e não gera. Então, mesmo quando a gente usa dados, não é só porque está usando que garante uma entrega perfeita, vamos dizer assim. Obviamente ajuda, mas ainda assim tem que tomar cuidado ali por conta de vieses naturais que a gente, enfim, acaba tendo ali. Exato, exato. Eu entendo, na verdade, que empresas que usam, que são orientadas a dados, elas inclusive não usam somente isso como a única ferramenta para decidir as novas estratégias, as novas features dos nossos clientes. Ela usa isso, talvez, em conjunto com entrevistando os próprios clientes, né? Um dos melhores cases que eu tive nessa minha jornada profissional foi em uma empresa que a gente criou um produto do zero e entrevistando os clientes. Então, o time de engenharia, o time de produto, o time de design, o time de dados, trabalhando junto. Nós fomos evoluindo uma features ou todo o nosso sistema junto com os nossos clientes. Então, eles começaram com uma certa dor, com uma certa demanda, e ao longo do tempo eles foram evoluindo e pedindo, pô, e se tivesse isso, se tivesse aquilo? Então, tipo, não usar os dados como a única ferramenta, obviamente, mas como mais uma ferramenta para guiar as próximas features ou as próximas estratégias que a gente vai ter a nível de produto, né?